Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã gloriosa, queremos te louvar, te agradecer pelo dom da vida, pela noite de paz que nos deste para repouso. E te louvamos, Senhor, por estarmos aqui para juntas, Senhor, junto com as tuas filhas, a adorar a Ti, conhecer mais uma mulher da Bíblia, onde está tendo os nossos estudos, quando estamos passeando pela Tua palavra e compreendendo e vendo, Senhor, cada ação e cada exemplo que essas mulheres podem passar para nós. E louvo, Pai amado e eterno, por cada uma das Tuas filhas, e te pedindo, ó Pai, que continue com as Tuas mãos estendidas sobre nós. Te louvo, Senhor, por tudo que Tu tem feito, pela Tua bondade e a Tua misericórdia. Amigo Espírito Santo, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, nos dá a interpretação da palavra, nos traz a palavra que precisa ser aplicada nesta manhã em nossa vida. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler aqui em Josué, capítulo 15, versículo 16 ao 19, que diz o seguinte. Vamos ler aqui Vamos começar do 15, do versículo 15. Então, Caleb avançou contra os moradores de Debe, cujo nome havia sido Queriate-Sefer. Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher a homem que atacar e conquistar Queriate-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? E ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ainda no livro de Juízes, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Do 12 ao 15. Então Caleb disse: darei a minha filha, Axa, por mulher, ao homem que atacar e conquistar Queriate-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha, Axa, por mulher. E esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? E ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, nós estamos vendo que o relato de Axa está em Josué e está também em Juízes. Por isso que fizemos questão de ler as duas passagens para poder assim entender melhor, compreendendo que estava firmado mesmo este presente que foi dado à filha de Caleb. E nós estamos vendo que ela casa com o tio, né? É uma curiosidade interessante que ela casa com seu tio, Otoniel. Otoniel era o irmão mais novo de Caleb. Como nós sabemos que naquele tempo, quando ainda estava se povoando a terra, não se era permitido. Aliás, não era permitido, mas permitiu-se que isto acontecesse porque estavam povoando a terra nesse tempo ainda. E Axa é uma mulher que soube pedir por sabedoria. A história de Axa pode parecer breve, pode parecer que seja uma história bem breve, uma história bem rápida, que não se tem outra passagem da Bíblia que fala sobre ela, mas nós temos aqui a história desta mulher que usou de sabedoria. Então,
Ela era filha de Caleb, um homem que se destacou por sua fé inabalável ao confiar nas promessas de Deus. Assim como o pai, Axa, também demonstrou coragem, discernimento e fé. Outra coisa, nós não sabemos a idade que tinha Axa quando casou com Otoniel, mas nós estamos vendo que ela era uma pessoa que sabia o que queria. Ela tinha determinação naquilo que ela queria. Mesmo vivendo em uma época em que as mulheres tinham pouca voz, ela soube se posicionar em sabedoria e conquistou mais do que lhe foi dado. Ela recebeu um presente, mas sabia que uma terra seca, sem água, não podia fazer muita coisa. E ela já tinha essa compreensão, esse entendimento. Então, ela foi pedir as fontes de água para que ela pudesse, assim, fazer com que as terras pudessem desenvolver, pudessem frutificar e ela pudesse ter uma vida naquele tempo, nas terras que o pai havia lhe dado. Então, soube se posicionar com sabedoria e conquistou mais do que lhe foi dado. Sua atitude revela o coração de quem não tem medo de pedir ao Pai aquilo que é necessário para frutificar. Se não tivesse água, a Axa jamais poderia plantar, poderia fazer alguma coisa para que as terras pudessem render algo para ela e o seu desenvolvimento e a sua sobrevivência. O contexto histórico diz o seguinte: após a conquista da terra prometida, Caleb ofereceu a sua filha Axa em casamento a quem tomasse a cidade de Kiriat Sefer. O valente Otoniel, sobrinho de Caleb, aceitou o desafio e venceu. Como recompensa, recebeu Axa por esposa. Mas a história não termina aí. Axa, ao receber sua herança, percebeu que a terra era seca, improdutiva, sem fontes de água. Ela entendeu que não bastava possuir a terra e precisava de recursos para fazê-la florescer. Então, Axa sabia que sem água ela não poderia levar a sua terra à frente, né? Ela não poderia ter desenvolvimento. Com sabedoria e ousadia, ela foi até seu pai e disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superior e as fontes inferior que havia naquele terreno, naquela terra. O segundo ponto fala sobre as atitudes de Axa. Ela reconheceu sua necessidade. Ela sabia do que precisava no momento. Ela tinha consciência do que precisava. Então, Axa não se acomodou com a primeira porção da herança. Muitas pessoas se contentam com o que receberam, mesmo que falte o essencial para gerar fruto. Mas ela não. Ela não se contentou simplesmente com a terra seca. Ela sabia que não tinha condições da terra seca produzir se não tivesse água para, assim, regar as plantações que fossem plantadas na sua terra. Então, ela teve a sabedoria e a percepção de perceber tudo isso e de pedir aquilo que havia necessidade. Ela discerniu que a promessa sem a provisão não se sustentaria. Assim também nós precisamos identificar o que falta para vivermos plenamente o que Deus nos entregou. O que eu preciso para exercer o propósito para qual nasci? O que o Senhor quer comigo? O que eu preciso para poder, assim, cumprir este propósito? Ninguém tem um propósito e simplesmente fica com ele sem fazer nada. Preciso de algo para poder colocar o meu propósito à frente, para cumprir o meu propósito, para fazer aquilo para qual fim, para qual eu vim, para qual nasci. Eu preciso fazer algo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida. E Axa tinha essa atitude, ela sabia o que precisava. Você também sabe do que precisa para que você possa cumprir o seu propósito em Deus? Será que nós, muitas vezes, não estamos
querendo que tudo caia do céu, ou que tudo se realize sem eu fazer nada, sem eu ter nenhuma participação, ou não fazer nenhuma força para tal coisa. Eu preciso também ter a percepção que Axa teve. Ela viu a terra, estava satisfeita com a terra? Não, porque a terra não tinha água. Ela precisava de algo mais para fazer a terra produtiva. Ela teve iniciativa. Axa não esperou que Otoniel pedisse por ela. Ela simplesmente foi lá e pediu. Ela se levantou, desceu do jumento e foi pessoalmente até seu pai. Isso revela uma mulher proativa, confiante e sábia. Então, era uma mulher que, na verdade, sabia o que queria. Não rebelde, mas determinada. Então, ela era uma mulher determinada. Quem sabe, o seu pai lhe deu uma terra seca para ver a sua atenção, a sua determinação, que ele ia fazer com uma terra que não produzia, se não tinha água para poder, assim, molhar a plantação, para era frutificar. Então, ela era esta mulher já proativa, uma mulher que estava em atividade, uma mulher que ela não era aquela pessoa que não percebia as coisas. E nós encontramos hoje muitas mulheres que aceitam simplesmente a condição que está vivendo e não vai em busca das suas melhorias, ou não vai em busca daquilo que poderia melhorar e que ela poderia fazer algo para que o nome do Senhor fosse glorificado através dela e para que o desempenho da sua vida, o crescimento, fosse realmente uma constante na sua vida. Então, aprendemos com ela a confiar, a ser sábia e ser proativa. Ela não era uma pessoa rebelde, ela era determinada. Mulher que vive sob a direção do Espírito Santo, entende o momento de se levantar e agir. Por isso que a palavra oração, ela é uma junção de orar e ação. Para poder eu agir, eu preciso primeiro orar. Eu preciso primeiro conversar com o meu pai. Eu preciso primeiro pedir orientação ao meu APA, para depois agir, para depois eu não me arrepender das minhas atitudes e das minhas ações. E ela era esta mulher, e ela estava em plena atividade, e sabia que ela precisava tomar uma direção. E o Espírito Santo a direcionou para que ela pudesse ter esta visão e esta iniciativa. Ela pediu com propósito. Ela não foi lá aleatoriamente, pediu algo simplesmente porque queria. Não, ela pediu porque tinha um propósito. O pedido de Axa foi claro e objetivo. Dai-me também fontes de água. Ela não pediu ouro, prata ou reconhecimento. Pediu aquilo que traria vida à promessa. Então, ela tinha uma promessa, mas ela precisava de algo que pudesse realmente fazer com que esta promessa fosse à frente, essa promessa se concretizasse em sua vida. E Caleb, como homem generoso, concedeu à fonte superior e à inferior uma dupla porção para ela poder, assim, começar a desenvolver a terra que foi lhe dada. Quando pedimos com sabedoria e propósito, Deus nos concede mais do que pedimos. Ela pediu apenas a fonte. Ela não pediu qual era a fonte, se era superior ou se era inferior. Não. Ela pediu simplesmente fonte de água. Mas aí ela recebeu em dose dupla, porque ela recebeu tanto a que estava a superior, como a que estava a inferior. E todas duas fontes eram válidas, porque servia para regar a terra que Axa havia recebido como presente. A terceira lição que tiramos da vida de Axa é uma lição espiritual da vida de Axa. Quem pede com sabedoria recebe em abundância. Quando eu sei o que quero, quando eu sei o que, na verdade, me faria bem e que seria também para o nome do Senhor ser glorificado, eu, na verdade, receberei da parte do Senhor. Ele está pronto a nos conceder aquilo que pedimos com sabedoria. E Ele é aquele que nos dá, porque Ele é o Senhor que ouve, que atende à necessidade dos seus filhos. Axa não teve medo de pedir.
Muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas espera que abraçamos a boca e expressamos nossa fé. Que possamos abrir a nossa boca e dizer, Senhor, eu quero isso. Ele sabe o que queremos, mas Ele quer que a gente peça. Porque quando eu peço, eu estou dizendo para mim mesmo, para o mundo espiritual e para o inferno, que eu sou dependente do Senhor. Que eu dependo exclusivamente de Deus. Por isso que eu peço a Ele aquilo que preciso e aquilo que necessito. Ele poderia dar a gente sem a gente pedir nada. Seria muito fácil. Mas Ele quer, na verdade, nos colocar diante de uma situação que nós precisamos ver que somos dependentes exclusivamente de Deus. E sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Então, nós precisamos pedir e pedir com sabedoria. Isso aqui, Axa estava pedindo ao seu pai, mas aqui a lição que tiramos para nós, uma lição espiritual, que devemos pedir ao Pai Celestial aquilo que queremos e que precisamos. E o Senhor está pronto a nos conceder. Então, nós precisamos abrir a nossa boca e expressar com fé aquilo que queremos. Ela nos ensina a pedir sem medo, com humildade e confiança no caráter de um Pai bondoso. O nosso Deus está pronto a dar. A mão dele não está encolhida, a mão dele está estendida. Mas muitas vezes não recebemos porque temos medo ou temos vergonha de pedir. Mas nós precisamos colocar tudo isso de lado e começar a tomar atitude de filha e pedir aquilo que necessitamos, porque Ele está pronto a nos conceder. Ele está pronto a nos dar. Então, a promessa precisa de manutenção. A terra era uma bênção, mas sem as fontes ela se tornaria estéril. Assim é a nossa vida espiritual. Não basta possuir promessas, é preciso buscar a presença de Deus que a sustenta. As promessas de Deus em nossas vidas são para cumprir, Ele não desiste delas. Mas eu preciso, na verdade, me apropriar destas promessas que o Senhor tem nos concedido. Então, não basta simplesmente possuir a promessa. Eu preciso buscar a presença de Deus para sustentar estas promessas. Eu preciso estar dentro do propósito de Deus. Eu preciso buscar o Senhor. Mas muitas vezes o Senhor nos faz uma promessa e a gente simplesmente fica esperando a promessa sem fazer nada. Essa promessa não vai se cumprir. Porque as promessas de Deus na nossa vida, elas são condicionais. Se você realmente fizer algo, agir, fazer a sua parte, aí Deus faz a parte dele. Então, Deus tem mais do que o mínimo. Axa poderia ter aceitado apenas a terra, mas ela sabia que Deus é abundante e pediu mais. Ela representa aquelas que não se conformam com pouco, mas desejam viver o melhor de Deus com propósito e gratidão. Então, Axa nos traz essa lição. Nós temos muitas coisas para viver, mas eu preciso me apropriar delas. E Axa nos dá esta lição, se apropriando das promessas que foi lhe feita, daquilo que foi lhe dado, mas também ela queria algo para que pudesse ajudar na produtividade na sua vida. Então, Axa poderia ter aceito apenas a terra, mas ela sabia que Deus tem abundância. Ela sabia que o seu pai tinha muitas posses. E nós sabemos que o nosso Pai Celestial também tem muitas posses. E Ele pode nos abençoar. Mas Ele quer ver a nossa determinação e a gente realmente chegar para Ele e dizer, Senhor, eu não aceito desta maneira. Eu não me conformo com isso. Então, sou uma mulher inconformada. Eu preciso muito mais do que realmente eu tenho. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua graça, eu preciso da unção do Espírito Santo, eu preciso da sabedoria divina, eu preciso da interpretação da palavra, eu preciso disso. Não somente tendo a Bíblia em mãos, não é o suficiente. Eu preciso ter conhecimento dela. E eu preciso ter também apetite pela palavra. Eu preciso comer a palavra. Eu preciso ter sabedoria. Nós precisamos disso. Precisamos reconhecer que nós precisamos. O quarto ponto de aplicações para a vida da mulher cristã. Nós precisamos disso, dessas aplicações para a nossa vida.
Por isso que muitas vezes alguém prega a palavra, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e fala toda a Bíblia. Há um conhecimento bíblico muito grande, mas o que importa não é só o conhecimento. O que importa é a aplicação da palavra para os nossos dias atuais. Eu poderia aqui simplesmente contar a história de Axa, como filha de Caleb, contar toda a sua história, que ela casou com Toniel e tudo mais. Ganhou uma terra seca, pediu ao seu pai água, né, fonte de água, ele deu, contando simplesmente a história. Mas a história nós temos, mas e a aplicação para a nossa vida hoje? O importante para, dentro de uma mensagem, dentro de uma palavra que você vai dar, não é simplesmente você ler o versículo e explanar ele contando a história do que aquele versículo está inserido. O importante também é você ter a aplicação para os nossos dias. O que Deus quer falar conosco através disso? Então, o que é que Deus está falando conosco através da vida de Axa? E nós estamos tirando lições para as nossas vidas. E nós precisamos entender. Então, a aplicação para a vida da mulher cristã. Não se contente com o que é seco. Aquilo que é seco, uma vida seca, uma vida sem produtividade, uma vida sem ter a presença do Espírito Santo, uma vida vaga, uma vida sem ter, muitas vezes, vamos dizer assim, uma perspectiva, uma vida que muitas vezes não tem um objetivo. E isso é que nós não podemos, de maneira alguma, nos ater. Se há áreas áridas em sua vida, emocionalmente, espiritualmente ou familiar, vá até o Pai e peça as fontes que regam. Essa fonte que rega, a fonte que vem da parte do Senhor. Se você for ler a palavra do Senhor, diz que do trono de Deus tem uma água cristalina para que pudesse regar as nossas vidas espirituais. Nós precisamos a cada dia entender. Nós temos o amigo Espírito Santo que nos exorta, nos ensina, nos mostra o que precisamos melhorar. Ele vai adornando a nossa vida espiritual, vai nos alegrando, vai nos enchendo, vai nos capacitando, vai nos realmente, a cada momento, nos fazendo mulheres quebrantadas na presença do Senhor. Então, nós precisamos ser regadas, não podemos ser seca. As pessoas secas são insensíveis, pessoas que não têm, vamos dizer assim, sensibilidade, são pessoas que não estão nem aí com nada que acontece, né? E a gente precisa realmente ter uma vida diferenciada. Peça com discernimento. Axa não pediu qualquer coisa, mas o que realmente traria vida. Da mesma forma, ore pedindo o que fortalece sua fé e propósito. O que fortalece a nossa fé? Conhecimento bíblico, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para não sermos uma mulher cristã vazia, uma mulher cristã rasa, uma mulher cristã, muitas vezes, que só simplesmente está ali, está tudo certo, não tem novidade de vida, não tem mudança, a coisa se torna uma mesmice. Então, nós não podemos, de maneira alguma, aceitar esta vida. E o Senhor não quer que a gente viva assim. Ele quer que a gente viva em novidade de vida. Cada dia acontecer algo extraordinário para a glória e louvor do nome do Senhor e para a nossa alegria. Imagina você, cada dia, ser aquela mulher produtiva, aquela mulher que realmente ela tem uma intimidade com o Senhor, a ponto do Senhor falar com ela e dizer o que vai acontecer. Isso é intimidade, e isso é ter a presença do Senhor em nossas vidas. E nós precisamos disso. Nós precisamos pedir com discernimento. Para que você quer isso? Por que você quer? Eu quero para ter uma vida abundante com o Senhor. Eu quero a presença do Espírito Santo para que eu tenha uma alegria independentemente das circunstâncias. Que o Espírito Santo venha, encha, possa encher o meu ser, trazer uma alegria do trono da graça, uma alegria incondicional, independente das situações, independente das circunstâncias, ser uma pessoa alegre em Deus. Eu preciso disso. Deus honra quem pede com fé, quando o pedido é movido pelas necessidades de cumprir o propósito divino, Deus responde com generosidade. Nós temos um propósito, mas sem a palavra do Senhor, o conhecimento bíblico, e sem o Espírito Santo em nossas vidas, jamais isso poderá acontecer.
eu preciso do Espírito Santo de Deus me ensinando, me instruindo, me direcionando, mostrando o que devo melhorar, aonde eu devo mudar, o que eu devo fazer. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para poder melhor eu cumprir o propósito para o qual nasci. Para se pregar a palavra e ganhar almas para o Senhor, eu preciso, na verdade, do amigo Espírito Santo para que ele possa convencer os outros e levar a minha palavra, a palavra que estou pregando, para aqueles que necessitam ouvir. E que possa gerar no coração dessas pessoas desejo de estar juntamente com o Mestre, como nós. Mas, para isso, eu preciso falar com ousadia, com certeza de que eu estou, na verdade, cumprindo este propósito na presença do Senhor. Então, com esta palavra, nós concluímos que Axa é o exemplo da mulher que não tem medo de se aproximar do Pai. Ela sabia que pedir com fé não é ousadia carnal, mas expressão de confiança. Seu nome ecoa como de uma mulher cheia de sabedoria, coragem e discernimento espiritual. Assim como Axa pediu fonte de água, também devemos buscar as fontes celestiais que regam a nossa vida espiritual. Nós sabemos, a palavra do Senhor diz que tudo que tem no celeiro de Deus é direito nosso. Sabedoria, discernimento, prontidão, autoridade, unção do Espírito de Deus, tudo é direito nosso. E por que eu não tenho? Porque eu preciso buscar. Nós queremos tudo muito fácil, mas eu preciso buscar o que o Senhor tem, é para nós, é para seus filhos. Assim como Axa pediu fonte de água também, devemos buscar as fontes celestiais que regam nossa vida espiritual. A fonte da palavra que alimenta, a fonte da oração que renova e a fonte do Espírito Santo que nos faz florescer. O Espírito Santo é aquele que nos faz florescer. Então, que nós possamos a cada dia ser estas mulheres, mulheres que têm discernimento, coragem de pedir, mulheres corajosas, mulheres dispostas, mulheres que estejam realmente, conheçam o seu pai, sabe qual é a sua identidade em Deus, que é de filha. Que o Senhor nos conceda fontes superiores e inferiores, para que nada em nós possa realmente secar. Essas fontes que nós precisamos, a gente faz a nossa parte, e o Senhor é aquele que nos capacita, nos ensina, nos dá interpretação, nos dá discernimento, mas eu preciso fazer a minha parte. Para alimentar a minha alma, eu preciso da palavra, senão eu vou morrer espiritualmente. A palavra de Deus é a palavra que nos alimenta, esta palavra que nos fortifica, que nos faz forte, que nos faz a cada momento realmente mulheres diferenciadas das demais. Todas nós somos mulheres, mas o que diferencia uma mulher de uma outra mulher que não serve ao Senhor é justamente isso. É a mulher cristã que segue a Cristo. Todas as mulheres têm o seu valor. A diferença da mulher cristã é porque ela segue a Cristo, ela está fazendo a vontade do Senhor, ela sabe para que veio, ela tem sabedoria para que está na terra. Não passa não estar na terra simplesmente de passagem. Então, o que nos faz diferente é justamente servir a Cristo. É o que nos faz diferente das outras mulheres que não têm este conhecimento. Mas que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e faça a nossa terra uma terra produtiva, a terra da nossa vida espiritual, a terra do nosso coração, possa ser terra produtiva, que possamos florescer e dar bons frutos para a glória de Deus. E é isso que nós aprendemos com Axa nesta manhã. Aprendemos que o Senhor nos dará algo, mas eu tenho a ousadia de entrar no trono da graça e pedir aquilo que necessito para dar frutos e frutos bons para a glória de Deus. Espero que vocês tenham entendido esta mensagem, uma mensagem gloriosa de uma mulher pouco falada. Ninguém fala muitas vezes de Axa, mas nós estamos aqui dentro desta escavação, encontrando pérolas maravilhosas para o nosso crescimento espiritual. Que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento e na espiritualidade na nossa vida. Nós precisamos disso.
Nós não somos mulheres alheias, nós somos mulheres de Deus, mulheres destemidas, dispostas, ainda que muitas vezes nós venhamos a florescer no oculto. Nós sabemos que uma planta, ela quando está crescendo, ela cresce para baixo. O como? Enraizando ainda mais, e aí deixando as suas raízes mais fortes. Então, ela vai descendo, ela vai a cada dia crescendo ocultamente. Ninguém está vendo o seu crescimento. E é assim que nós devemos fazer. Crescer ocultamente. Ninguém está vendo, mas futuramente alguém verá os frutos desta árvore que está crescendo. Ela cresce muitas vezes no oculto, mas ninguém vê, ninguém sabe, mas o Senhor é aquele que está vendo e que faz frutificar para a glória do nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando e que esta palavra encontre guarida nos nossos corações. Que o Senhor nos dê uma manhã abençoada, cheia da presença dele, da sabedoria do trono da graça. Que o Espírito Santo possa habitar em nós todo momento, nos dar discernimento da palavra, compreensão da mesma e que possamos aplicar em nossas vidas espirituais. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento glorioso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuamos na tua presença gloriosa, agradecidas a ti por tudo, por esta pérola que tu tens, Senhor, nos mostrado, nos dado, Senhor, esta mensagem gloriosa da vida desta mulher, que possamos aplicar em nossas vidas dia a dia. Abençoe cada uma das tuas filhas, da sabedoria, discernimento, unção, Pai amado e eterno, que tu possas a cada dia regar, Senhor, a terra do nosso coração, e que possamos ser frutíferas e que possamos dar frutos bons para a glória e louvor do teu nome. Continua com as tuas mãos estendidas sobre cada uma de nós. Nos dê um dia de vitória e um dia abençoado. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Que o Senhor opere em nossas vidas